Ei, Cristina, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tá me escutando bem? Certinho. Você tá me escutando? A luz tá Perfeito. boa? Para mim também tá tudo ok. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao projeto Arte Terapia para mães de filhos com transtorno do espectro do autismo. A nossa live hoje vai falar de um tema extremamente interessante, né? Que é a arte terapia para crianças com transtorno do espectro do autismo. É uma alegria muito grande, né, ter aqui a minha convidada para essa reflexão nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Silva, eu sou bonequeiro, né? Ou seja, trabalho com o teatro de bonecos, sou pedagogo, arte terapeuta e também integro uma comissão de educação e terapia da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Então, agora eu queria passar então a palavra para a nossa convidada para que ela possa se apresentar para a gente. Olá, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, né, estar aqui compartilhando com vocês um pouco das experiências. Agradecer desde já ao Roberto, né, pelo convite. Então, me apresentando, meu nome é Cristina Viso, sou arte educadora, arte terapeuta, especialista em educação especial e inclusiva, artista visual, né? Minha formação é artes visuais. Estou fazendo, né, doutorado em educação da linha Saberes e Práticas, né, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu atuo, sou de Uberlândia. Como arte educadora, eu tenho atuado desde há 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos, né? Sou efetiva na prefeitura aqui da cidade e no estado de Minas Gerais. Na prefeitura, eu atuo com crianças de 6 a 11 anos, né? Que é a fase operatório concreto, né, Roberto? E Uhum. com os adolescentes no ensino médio no estado. Trabalho com adolescentes. E é isso, assim, o que eu tô aqui para somar, para compartilhar, né? O que, né? Estou desenvolvendo umas pesquisas aí no doutorado relacionada à subjetividade, né? E como ela acontece Ótimo. nos seres humanos e principalmente na adolescência. Mas a Uhum. gente acaba lendo muita coisa, né, sobre as idades e tudo. Enfim, é isso, assim. Ótimo, ótimo. Professora Cristina, eu queria te perguntar se antes da gente entrar propriamente dito dentro, né, da nossa proposta dessa tarde, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Arte Terapia para mães, mães de filhos com o transtorno do espectro do autismo. Posso falar um pouquinho? Claro, que isso. Tá. Não, é porque eu acho importante para as pessoas que estão conosco nos entender, para mim, a importância dessa iniciativa. Bem, a primeira coisa, esse projeto ele tem o apoio de uma instituição chamada Vicariato Agostiniano. E o que se trata esse projeto Arte Terapia para Mães de Filho com Transtorno do Espectro do Autismo? Fiz minha colinha aqui, viu? Porque a cabeça já não está lá grandes coisas. Eu também tenho cola. Deixa eu ler aqui para não esquecer aqui, ó. Tranquilo. Tá. Mas olha só. Então a primeira coisa é o que é esse projeto. Ele é uma proposta de realização de sessões de arte e terapia, tendo como público-alvo mães de filhos com o transtorno do espectro do autismo. Bacana. A finalidade dessas sessões, professoras e nossos convidados, né, é contribuir para promover a qualidade de vida dessas mães, utilizando o processo terapêutico para ampliação da consciência, diminuir
índices de ansiedade e estresse, sentimentos de tristezas e outras particularidades que vão surgindo durante, né, as sessões de arte-terapia. E qual foi a justificativa que eu encontrei para começar esta proposta? Olha só, ela começa a se efetivar durante o período da conclusão da minha pós-graduação em arte-terapia, onde eu comecei a pesquisar o perfil dessas mães, né? E olha só, durante as pesquisas, eu tive a percepção que essas mães, elas foram construindo um condicionamento emocional a partir das especificidades de seus filhos, que, de certa forma, inicia essa construção a partir do nascimento da sua criança. Então, ela começa a observar como a criança ela reage, aquela coisa de mãe mesmo, né? E aí ela vai tendo algumas percepções que, no primeiro momento, é um misto, na minha avaliação, entre algo estranho, sem entender na realidade, com muita propriedade, o que está acontecendo. E aí, essa situação, que a gente chama aí desse condicionamento emocional, ele ganha uma outra dimensão quando essas mães recebem o diagnóstico da sua criança. Né? E aí, esse intervalo, a gente pode acontecer em função de vários fatores. Ou seja, essa mãe, se ela tiver num centro urbano maior que haja um recurso, esse retorno, ele pode vir um pouco mais antes. Mas se é uma mãe que mora em lugares com menos recursos, isso pode vir mais tarde. Mas, de qualquer forma, a questão do laudo, tá? Quando essa mãe recebe essa particularidade, para ela gera um sentimento, a princípio, de uma interrogação. O que está acontecendo? Por que eu? Ou seja, algumas questões pessoais que essas mães começam a formular. E olha só, soma-se a isso também a questão que a gente chama aqui o conflito interno com ela mesma. O que aconteceu, né? Aonde que eu errei? Ou seja, uma questão, eu diria, pessoal e solitária, porque ninguém consegue mensurar o que essa mãe passa naquele instante. E olha só, eu anotei aqui também que uma outra situação é a adaptação para essa mãe dessa criança no contexto familiar. Né? Então é uma outra situação, como é que o parceiro vai conseguir entender isso. Né? Se há outras crianças na família, como é que essas crianças vão processar essa nova, no caso, realidade? E uma outra coisa que eu também citei aqui, que é a busca, eu diria, essa busca intensa do apoio, né? Aí de uma equipe multidisciplinar que vai poder dar a ela uma segurança frente ao desafio que a aguarda aí para frente, né? Para a vida. Então, a gente, citando esses fatores, a gente percebe que essa mãe, por si, ela carrega uma demanda muito específica em função deste quadro. Então, quando eu pensei em projeto de arte-terapia para essas mães, é fundamentado, né, nessas particularidades. Né? Mas aí, mas tem mais um ainda, professora, né? Mais uma que eu vou passar para você daqui a pouquinho.
Uma outra situação não menos complexa para essas mães é exatamente a adaptação dessa criança na escola, né? Então, ou seja, essa mãe que está lá ainda pegando como referência, né, a questão da educação hoje, né, a inserção da criança lá para os seus 4, 5 anos, por aí, essa mãe está mal dando conta de uma realidade fora do contexto escolar, se adaptando dentro da sua estrutura familiar, e aí já chega o novo desafio, que é a questão da introdução dessa criança na escola. E aí eu já passo a bola para você, eu queria que você mostrasse o seu ponto de vista, porque esse nosso projeto, professora, ele tem por meta, eu estou com a Cida é minha esposa, sabe, professora? Ela está comigo aqui, ela está contando comigo quantas vezes que eu falo Então ela está me ajudando. Ela está me ajudando. Também fala muita coisa. Fala menos Roberto. Mas, olha só, quando a gente fala dessas mães, o objetivo desse projeto, a finalidade dele, só para concluir, é contribuir para a qualidade de vida, tá, dessas famílias que têm filhos com transtorno do espectro do autismo fora do ambiente escolar. Mas eu já entendo também que essa criança, né, professora, ela vai passar uma parte considerável da vida dela na escola. Então, eu penso assim, poxa, então aí na sua avaliação, na sua percepção, como essa escola ela pode se organizar para receber essa criança com o transtorno do espectro do autismo na perspectiva de somar o bem-estar da família. Como é que você vê esse grande desafio da escola? Sim. Então, Roberto, antes de eu falar sobre o que a escola pode fazer, eu gostaria de fazer uma abordagem mais ampla para as famílias compreenderem que para nós também, dentro da escola, é desafio. Eu quero que os pais precisam compreender isso. Porque o que acontece? Né? Existem tensões que nós estamos passando nas últimas décadas com relação à inclusão, né, com essa nova proposta de inclusão. Nós sabemos, assim, que durante muito tempo, existia uma segregação dessas pessoas, dessas crianças. Elas ficavam em escolas específicas, né? Então, foi a partir da década de 60 para frente que nós temos alguns discursos para incluí-las na escola. Aqui no Brasil mesmo, as direções, as diretrizes, as legislações que vão trazer normativas para incluí-las na escola, elas só vão ser desenvolvidas melhor depois da Constituição de 88. Então, pensa, de 88 para cá, nós temos apenas 32 anos. Ou seja, é muito recente essas discussões dentro da escola. Então, a partir do momento que se cria essas leis, então há também alguns decretos e tudo mais, e resoluções, nós temos agora a escola que ficou durante anos, né, sendo tratada de um jeito que era o quê? Educar crianças de formas iguais, agora eu tenho que lidar com a diferença. Agora nós estamos recebendo a diferença porque isso está colocado para nós recebermos. Agora, de que modo isso vai acontecer? Então, são 32 anos, Roberto, mais ou menos, né, que a escola está sendo transformada. Então, isso mudou a estrutura da escola. Nós estamos em 2020. Eu não posso te falar que todas as escolas públicas, porque isso foi direcionado para a escola pública, né? Que todas elas possuem um grau elevado de cultura da inclusão.
Porque a inclusão, a exclusão, ela foi uma abordagem secular. Então, durante muitos anos, falava-se de exclusão em todos os níveis, né? Durante cultural, multicultural. E agora nós estamos recebendo essas novas legislações para incluir. E não é só a legislação. Nós temos que entender que a inclusão ela precisa ser estrutural, ou seja, comportamental. Não adianta nada a escola receber todas as legislações, sendo que elas ainda não foram vestidas, não se vestiu a camisa para poder receber. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar assim claro, que a escola ainda passa por transformações, porque a partir do momento que nós temos a política da inclusão, nós começamos a perceber isso de uma maneira geral. Eu falo nós porque eu estou inserida nesse lugar, né? Nós começamos a perceber a importância das diferenças no contexto escolar, e isso é perfeito, porque agora nós temos uma multicultura, uma visão de olhar para as crianças de uma maneira em que todas elas são diferentes, trazem multiculturas, e eu não posso normatizar o ensino. Eu preciso respeitar as diferenças, porque as diferenças é o que nos torna únicos. Essa é um desafio para a escola hoje, né? Então, na questão da educação, nós estamos transformando a maneira de pensar. Esse é um ponto. Uhum. Outro ponto, as escolas que começaram a trabalhar com os AEEs, que é o atendimento educacional especializado, que são os espaços que recebem as crianças com deficiência, TGD, né, que é transtorno global de desenvolvimento, que o autismo se encaixa, né, o transtorno de síndrome de Rett, transtorno de Asperger, mais altas habilidades e superdotação, nós recebemos. Então, as escolas que começam a trabalhar com a AE são as escolas que conseguem desenvolver melhor uma cultura da inclusão. Então, essas escolas desenvolvem. Eu trabalho em 2 escolas, né? Uma escola da prefeitura, onde nós já temos um desenvolvimento da política da inclusão, ou seja, que foi uma construção, Roberto. Porque eu trabalhei durante 6 anos no AEE, como professora de arte-terapia. Eles tiraram a arte-terapia. Não sei se eu comentei com você. Eles tiraram a arte-terapia e psicomotricidade desse espaço. Mas eu trabalhei 6 anos nesse lugar. E nós começamos... Eu comecei junto com os outros profissionais, né, a montar esse espaço nessa escola que eu estou. Eu sou professora de arte da escola e ainda atuava, né, na sala multifuncional com arte-terapia, junto com a psicomotricista e a psicopedagoga. Né, e a gente tinha um trabalho ali, né, com professor de Braille, professor de Libras, professores relacionados às deficiências. Bom, foi um trabalho de formiguinha para desenvolver a cultura da inclusão na escola. A ponto de todos os profissionais, que vai desde o ASG, pessoal lá da secretaria, os professores todos compreenderem que aquela criança que você recebe na escola pertence à escola. E ela precisa ser incluída, ela precisa sentir-se parte daquele lugar. E hoje nós temos um trabalho, durante muito tempo, você vê, 6 anos, houve uma mudança de paradigma dentro do espaço. Ou seja, os professores conseguem perceber hoje essas crianças e abraçá-las, a ponto delas se sentirem parte de algo. Já diferentemente no Estado, e eu não quero desfazer desses profissionais, porque, como eu disse, nem todos nós, são 32 anos, nem todos os professores têm a formação, porque não era tida a formação, né? O professor que tem a formação hoje, ele buscou por conta própria, porque se fosse considerar Estado ou Prefeitura para te dar uma abordagem teórica sobre isso, ou que seja, nós não teríamos. Então, foi necessário a própria percepção desse professor sobre a necessidade de se buscar estudos
para entender essa nova forma de ver o mundo. Beleza. No estado, nós temos adolescentes com deficiência, nós temos adolescentes que se encaixam no TGD, nós temos adolescentes que possuem altas habilidades de superdotação, mas nós não temos profissionais que consigam entender isso, e só esse ano, olha só esse ano, pelo menos na escola que eu trabalho, que nós temos um profissional que é chamado profissional do EE, mas ele não tem uma sala como nós temos na prefeitura, por exemplo. Ele funciona mais como professor de apoio do que como um profissional que atue e receba essa criança no extraturno. Ponto. Então, um outro ponto que eu gostaria de pensar é o seguinte: escolas que possuem o AEE já fundamentado durante o tempo, já possuem uma cultura da inclusão. Então, aí eu gostaria que os pais percebessem e buscassem também saber quais são essas escolas, para poder colocar seus filhos, para que essas crianças recebam apoio melhor. Porque entendendo que o transtorno do espectro de autismo, né, eles têm dificuldade de relacionamento social. Então, a primeira dificuldade que ele encontra quando chega na escola é o quê? A adaptação. Eles têm dificuldade de adaptar. Eles choram, eles caem no chão, mas se ele tem uma equipe multidisciplinar que está preparada para atendê-lo, ele vai se sentir aos poucos, com um trabalho bem de formiguinha mesmo, se sentir bem naquele espaço e vai se adaptar àquele espaço. Esse é o primeiro ponto. E aí você coloca, então quais são essas? Então a primeira coisa é saber qual escola. Ótimo. Colocar essa criança para poder desenvolver, porque eu vejo muito isso, né? Às vezes os pais pensam que todas as escolas estão preparadas. Deveria estar preparada, porque nós precisamos mudar a cultura da exclusão. Ponto. Nós deveríamos estar todos preparados, mas não são todas. E então, se não são todas, procure uma escola que possa receber essa criança. Tem escolas públicas que estão fazendo um ótimo trabalho. Então, procure saber sobre essas escolas nos seus espaços onde você mora. Essas escolas, elas conseguem receber, né? Eu coloquei essas crianças e vão proporcionar a elas atividades em que alcance os múltiplos profissionais, né? E vão direcionar e vão desenvolver habilidades necessárias de acordo com o comprometimento cognitivo dessa criança. Ótimo. Aí, dentro disso, o que nós temos? Aí eu coloco, aí essas escolas, esses profissionais, percebendo como essa criança é no todo, vai chegar ao pai e vai dar a eles algumas dicas de como continuar o trabalho que já começou na escola. Então, vai dar algumas dicas, como organização de rotinas, quadro de tarefas, falando para eles, olha, porque criança com autismo, eles têm dificuldade em adaptação. E é necessário que haja quadros de rotinas. Não quer dizer que eles façam a mesma coisa todo dia, né? Mas pelo menos que mostre a elas o que é necessário fazer naquele dia. Naquele dia, tem que mostrar para ela o que vai acontecer com ela. Né? Nós fazemos isso na escola. Então, de repente, o profissional pode direcionar isso para a mãe, né? As atividades que a mãe pode continuar trabalhando lá na casa dela. Então, mas é qualquer escola, Roberto? Não é. Não é. Não é. Infelizmente, não posso falar isso. É a realidade, né, Cris? Eu vou deixar você respirar um pouquinho, então. Já estou aqui com a gente aqui hoje. Primeiro, o Alex. O Alex esteve com a gente na live passada. Ele é lá de Fortaleza, né, Cida? Fortaleza. Alex, um abraço grande para você. Hein? E o Alex, ele é um cara assim fantástico, porque ele é pai, tá, do Gabriel. O Gabriel está com 19 anos já. E
Ele é bonequeiro, né? Ele faz bonequeiro. boneca, eu vi. Ele coloca, inclusive assim, a primeira live que nós fizemos, o foco Foi foi com ele. exatamente o pai, porque a gente percebe aquele estereótipo, né? Todas as vezes que a escola chama para poder o menino, é a mãe, chama a mãe, leva ao médico que é a mãe, sabe? Então, na nossa pesquisa, nós Aham. percebemos também que o pai não era tão presente no acompanhamento dentro desse contexto familiar. E o Alex, como ele é pai, e assim, um pai 24 horas, com a Micaele, que é a esposa dele, é um exemplo muito bacana de uma família que investe no Gabriel, né? Mas aqui, Certo. aí, olha só, as considerações que nós temos aqui. O Alex, tá? Ele fala a primeira observação. Ah, não, eu vou começar. Liga do Teatro de Salvador. Olha só, muito obrigado por estarem Gente, que povo conosco. chique! Mas olha só, Ai, meu Deus. o pessoal da Liga do Teatro de Salvador, eles comentam o seguinte, que a palavra-chave no entendimento dessa escola é respeitar as diferenças. Eu já vou pegar mais um Sim, pouquinho disso. isso. E pegando o gancho aqui, ó, o Alex comenta aqui, que inclusive você também já teve ver também, você menciona a questão do AEE, mas o Alex É. comenta que a inclusão ela tem que ser pessoal, que TEA não é grupal. Impossível ter vários TEA numa mesma sala. Impossível. E aí eu É. também, aqui no projeto, nós adotamos, tá, até como linha de raciocínio, se tratando a este grupo, mas como transtorno do espectro do autismo, eu vou falar porque você também, como pesquisadora, o espectro, com a própria definição, né, que está lá naquele documento que serve para que os profissionais Uhum. possam se balizar a questão de propostas, né, de apoio. Vou colocar aqui o conhecido nosso, né, que é o DSM-5. Quando ele fala Hum. do transtorno do espectro, já nos leva a mostrar, né, Cris, as especificidades dentro do próprio, tá? Uhum. Transtorno. Do próprio transtorno. Aí eu lembro que eu vi a live, né? Que você fez com a sua amiga Lívia, fantástica, Uhum. tá? Manda um abraço para a Lígia. E aí ela comenta, inclusive, assim, de uma ação que, às vezes, durante, né, no recreio, uma forma, às vezes, que percebe como o menino, às vezes, com TEA está meio isolado. Então, às vezes, alguns coleguinhas vão lá para ficar próximo dele, né, naquela perspectiva de um aconchego, Isso, de de incluir, de incluí-lo. respeitar. Né? É, isso Exato. mesmo, isso é muito bom. Só que tem uma particularidade com a parte expressiva de crianças com TEA, tem dificuldade com toque. Olha Sim, só. E aí, quando isso acontece, a criança às vezes empurra os demais fica colegas. nervosa, Exato. começa a briga. E aí, as pessoas, como você fala, quando não tem um profissional não muito qualificado, ele fala, olha, fulano de tal ele é antissocial. Mas porque, às vezes, Conhece. essa escola não conhece dessa particularidade deste aluno, né? E aí, Uhum. só pegar aqui a outra coisa aqui, só para a gente poder adiantando as perguntas aqui. Olha só, a questão do AEE também, né, Cristina? Você Uhum. falou muito bem que é um eterno desafio, né? Isso. Porque Não é. você também já deve ter ciência disso, que é uma corrente de educadores que Que também não gosta, né? não gosta porque vê o AE também como excludente. O Alex também coloca essa observação aqui. Aham. Porque algumas crianças falam, peraí, por que, né, aquela criança ele pode ter aquele cuidado mais, sabe, com mais atenção, por que eu não posso? Como é que você Uhum. vê esse desafio do AE? Eu acho que é uma proposta, eu vejo como positiva diante de uma história excludente. Nesse primeiro momento, dentro da escola,
né, eu acho que é uma proposta positiva. Eu considero, sim, É. uma proposta positiva. Até porque o AEE em si, ele atende essa criança no extraturno, não é junto com a mesma criança ali, né? Aham. Ele é extraturno, é uma atividade extra que essa criança possui como direito, né, e gratuitamente nessa escola que ela está matriculada. Então, lá na Aham. classe comum, ela faz parte de uma classe comum e a criança com um autismo tem direito ao apoio, dependendo do grau da dificuldade dessa criança, porque tem crianças que nem precisam de apoio. É muito leve, né? Porque Isso. tem os níveis, né? Do Ótimo. mais, né? Do mais grave, médio e leve. Então, eu tive crianças que é bem leve, que não tinha necessidade da presença do apoio. Já tive crianças que era bem grave, em que ela não conversava e ela só ficava nervosa e tudo, e ela tinha necessidade de um apoio ali para estar acompanhando ela, certo? Uhum. Então, na classe comum, o apoio é que fica. A criança, ela volta à escola, né, extraturno. Essa é a proposta. E eu acho coerente, sim. É mais uma terapia. A criança não tem que passar por uma terapia? Ela não tem Aham. terapias fora do horário Aham. de escola? Então, a Você UAEE é vê. uma forma de terapia, né, extraturno, que é proporcionado a ela gratuitamente. E Ok. desenvolve nela muitas particularidades que ela precisa desenvolver. Ó, vou dar um exemplo. Eu tive crianças, eu sei, só um minutinho, Roberto, você perguntou, né? Tranquila. Eu tive crianças que chegou, né, com transtorno do espectro do autismo, que não falava, né? Mas por falta de estímulo. Porque tem Isso. crianças que falta estímulo também. Tem crianças que têm a dificuldade, porque é grave, mas tem aquelas que simplesmente não foram estimuladas. E essa criança começou conosco ali, nós começamos a fazer um trabalho multidisciplinar. Ao final, né, do primeiro ano, ela já estava falando e se envolvendo em atividades na escola. Negativo esse aspecto? Eu acho positivo, né? Uhum. Cristina, não considero como um lugar excludente em termos históricos, políticos, sociais. Eu acho que é a primeira forma de se incluir dentro da escola a questão do AEE. Vendo, e te falando, vendo, observando como professora também, que sou, sendo atuante, que esse espaço do AEE modificou a percepção da própria escola e dos profissionais. Ele foi Entendi. importante para mudar a concepção da cultura escolar mesmo, como aquela cultura que Uhum. normatiza as pessoas. Eu acho que foi Uhum. importante, sim. Embora a gente sabe que em muitos aspectos existe sim, aí eu não posso mentir para você. Uhum. Existe um embate entre o regular e o AE. Tem Isso. lugares que não há um diálogo, não há os atravessamentos. Mas Uhum. são maneiras de agir. Lá Ótimo. na escola nós conseguimos fazendo um. Foi assim, foi muito tempo trabalhando com esses profissionais, mostrando para eles, né? E a Uhum. própria prefeitura, ela dá cursos de formação continuada. Então, ela né, educa Ótimo. esses professores. Tipo Ô, isso. Cris, o tempo aqui voa, né? Nossa, ainda está aqui o meu reloginho. Mas eu estou aqui com a professora Noelle, tá? Professora Noelle, Tá. ela é mãe de um menino, de uma criança com TEA. Inclusive, ela é uma das que integram aqui, né? O grupo de mães que faz a terapia aqui no Origens. E ela colocou uma observação muito interessante, que ela também é professora atuante da rede Ótimo. pública, das séries Ah, que iniciais, bom. aqui no município Próxima Grande BH. Ela fala que Tá. há uma distância enorme entre a sala É. de recursos do AEE e a sala regular. Uhum. Você também, como é que você pensa em relação? Isso é verdade? Não, é o que eu Por estava te falando, né? Tem esse muito sim, eu não embate. posso falar, eu não posso te falar que isso não exista. Existe Aham. sim, mas é possível transformar. Ótimo. É Então, possível. então aqui você começa a pensar que eu vejo que esse AEE ele foi como o início
de uma sensibilização dentro da escola, se deixa bem claro para a gente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, que ele vai ter que ser ressignificado o tempo inteiro, né, Cris? A partir de políticas, não é isso? De outras percepções. Então, é um caminho que tem que estar sendo repensado. E eu acho que soma-se a isso também esse grupo de famílias. Eu acho que são essas famílias dessa escola que vão reivindicando esses novos modelos, né? Sim, sim, vão reivindicando, mas acima de tudo, né? Mais uma vez eu foco. A escola precisa, isso de uma maneira geral, todas as escolas, principalmente as públicas, mas eu acho que as particulares precisam repensar isso também, que é o quê? O que é inclusão? De onde que vem? Por que eu tenho que incluir? Por que esse pensamento veio agora? Qual que é a importância? Eu vi um comentário aí falando que a inclusão começa na família. Sim, porque eu acho que ela tem que começar dentro de cada um de nós. Ela é estrutural. Ela precisa ser desconstruída. Ela foi construída. Não é uma coisa boa que foi construída, né? A exclusão. A inclusão precisa ser construída, impregnada nos seres humanos, né? De uma maneira geral. E como a escola é o primeiro lugar que as políticas pensaram para ressignificar as pessoas, para ressignificar esse espaço de inclusão, então são formas que agiu. Então o AEE foi uma forma. Ótimo. Eu ainda acho uma forma positiva, até se criar outra forma, a gente está com essa, né? Ou ressignificar, né? Ela também, né? Lógico. Olha só, o tempo, olha, já são 5h38, olha só, eu tinha muita coisa para falar, te perguntar ainda, mas eu vou adiantar um pouquinho. Olha só, eu queria que você falasse primeiro, bem rapidinho, porque eu tenho aqui algumas observações em relação ao brincar dessas crianças, como uma manifestação interessante, porque a gente percebe, principalmente lá no intervalo dessa escola, onde que as crianças têm esse brincar livre, e elas por si mesmas, elas chegam próximas a essas escolas, brincam, né? tem uma interferência, né, brincando com essa criança com TEA. E aí, olha só, eu queria que você falasse bem rapidinho, porque eu queria que você fechasse para a gente a questão da arte-terapia. Mas o brincar, como ele é inerente, ele faz parte da criança. Faz parte, né, da criança. Faz parte. Tem alguns pensadores e alguns documentos que falam que a qualidade do brincar de crianças com TEA, ele é restrito, sabe? Mas você adiantou um pouquinho para a gente lá a importância da estimulação, né? Da estimulação. E aí, como é que você pensa este brincar, agora como arte-terapeuta, para o bem-estar dessa criança com o transtorno do espectro do autismo? Então, Roberto, brincar, ele, de uma maneira geral, com a criança, a gente precisa entender que a criança com espectro de autismo é uma criança. Sim, Então, ela brinca. Então, o brincar, ele é importante entender que o brincar para a criança, ele é importante, ele desenvolve. Ele desenvolve a criança em aspectos sociais, cognitivos e emocionais. Então, todas as crianças são desenvolvidas por meio do brincar. Embora tem pessoas que acham que não desenvolve nada, mas a criança desenvolve. Então, na arte-terapia, por exemplo, o tempo que eu passei com elas, e é claro que elas têm dificuldades, principalmente no que diz respeito à questão social, à linguística, né? Uma vez que tem dificuldade com questões sociais, tem crianças com transtorno de espectro de autismo que tem dificuldade para falar, para se expressar, com o emocionar, ela não, né? Então, essas dificuldades, elas podem ser estimuladas com brincar. Ótimo. Então, elas podem ser estimuladas a nível social, né? Para elas poderem se relacionar com o outro. Ah, mas Cristina, ele não relaciona.
Não, eles gostam de brincar sozinhos, separado. Mas é importante, aos poucos, trazendo estímulos para que ela possa brincar com o outro. O pai precisa entender que começa em casa, né? Uhum. Qual que é a referência dele afetiva? É os pais. Comece a brincar com seus filhos lá, para ele poder conseguir ser estimulado nessa área social. Começa com você. Quando chega na escola, né, com esses profissionais que conseguem lidar com essa criança, vai estimulando aos poucos também, porque não é de uma vez. Isso. Eles não vão pegar, então vai aos poucos, né? Eu lembro que eu trabalhava com criança, ia trabalhar com um brinquedo, eles queriam brincar sozinho. Uma vez eu tentei brincar e eles me empurraram, né? Não, eu não quero brincar. Aí o que eu fiz? Eu passei, durante um tempo, brincar do lado dele com os brinquedos. Aos poucos, eles foram se aproximando. É possível ótimo. estimular isso. Ótimo. É possível, né? O desenvolvimento cognitivo. Tem crianças com espectro de autismo, aliás, eles têm uma memória visual, né? Isso. São desenvolvidos visualmente. Então, é possível desenvolver neles, né, essa questão do raciocínio, da atenção. A atenção já é bem, eles são focados, né? A questão da criatividade é possível com as brincadeiras, o próprio desenvolvimento emocional. Se eu vou trazendo uma criança para próximo, para brincar aos poucos com ela vai conseguindo compartilhar aos poucos o próprio brinquedo com a outra criança. Então, é possível desenvolver algo no nível emocional também, né? Que as emoções também estão ligadas ao contato com o outro. É uma forma, né? Uhum. Então, brincar, ele é importante. Não tem como. É importante para a criança de uma maneira geral e para eles também. Ah, que ótimo. Então, olha só, você está nos levando primeiro a entender que a família deve estimular essa criança, indiferente da especificidade do seu filho, ao Sim. brincar. Eu coloquei aqui que eu achei um artigo interessante, que o título dele é exatamente este aqui, ó. É um estudo sobre o brincar de crianças autistas na perspectiva histórico-cultural. E essas pesquisadoras, elas falam, em função aí dessa fase de 0 a 3 a 4 anos, é um pouco atribulado a rotina dessa família. Tem muitos pais que investem muito pouco na qualidade do brincar dessas crianças. Aí eu achei interessante, porque você deu um exemplo bacana, né? A partir dessa, você está propondo uma metodologia. A criança te empurra, você brinca do lado, daí a pouco você consegue, de certa forma, estabelecer a conexão. Então, esse retorno, que é legal, esse feedback para esses pais, né? Porque, de repente, lá no processo dos pais, eles não tiveram essa percepção. Então, pode ser uma forma, né, professora Cristina, de um movimento para melhorar a socialização dessa criança. Sim, começa ali, né? É interessante, Roberta, assim, eu sei que não tem... As primeiras pesquisas relacionadas ao comportamento do autista, né, lá por volta de 1943, com Kanner, ele fala que a pesquisa que ele fez com a criança, eles falavam que aquelas crianças não tinham tanto contato com os pais. Uhum. Isso é o que é real? É por isso que a criança é assim? Não, a gente, com o tempo, essas pesquisas vão se desenvolvendo, né? Hoje fala-se mais na parte biológica do cérebro, né? Fala mais sobre isso, né? Do que comportamental somente. Embora esses aspectos se influenciem. Mas eu li uma pesquisa também recente, né, de uma pesquisadora de Madrid, que fala que é importante o estímulo, porque embora eles tenham esse déficit de nascimento, eles podem ser estimulados e viver bem. Sim. Entendeu? Então, eu acredito nisso também. Eles podem ser estimulados e viver bem. Né, dependendo do nível também, porque tem os níveis e precisa saber qual que é a especificidade dessa criança.
Aí você tocou num ponto muito interessante. Aqui, eu estou aqui, fiquei muito contente, estou aqui também com uma... Além do Alex, que é bonequeiro, eu também estou com Aham. outra companhia lá do Nordeste, que é a Companhia dos Tecelões. É uma... Olha, gente. Adoro o Gente, Nordeste, viu, não pode... gente? Então, tá vendo? Aí vai... Vivo aí! Eles estão com um trabalho muito bacana de live também, sabe? Assim, Olha. um trabalho muito bem fundamentado, bacana. Companhia dos Tecelões, muito Ah, obrigado por estarem conosco aqui. ah, Aí, Cris, aconteceu uma coisa muito interessante aqui aqui no Origens, porque, olha só, eu gosto de falar de coisas que você está aí no dia a dia. Então, aqui no nosso projeto, sim. nós atuamos, temos 3 crianças aqui. Eu tive a oportunidade de estar com o Alex lá, que tem um menino de 19 anos, Que sabe? top. E aí a gente vai percebendo as questões de faixas etárias. E aí, Ah, comigo aqui no Origem aconteceu uma coisa muito interessante. Vou te mostrar isso aqui, ó. Como brincar. tá. Ó, é isso mesmo. Ah, Um avião, dobradura, origami. né, digamos, um aviãozinho de papel. E aqui no Sim. Origens, tá? Como proposta de arte terapia para uma das crianças que vem aqui, nós começamos junto a construirmos este aviãozinho, tá? Ele construiu, Ah, ele foi estimulado a colorir. coloriu, Não, bacana. Então, a primeira fase. coordenação. Aí, posteriormente, nós fomos para o pátio aqui do teatro, gente. Agora a gente vai brincar com esse aviãozinho. Então, se eu for perguntar às pessoas, pessoal, imagina um aviãozinho de papel. Aí todo mundo, tá? Como eu peguei também, eu peguei esse avião como todo mundo brinca, tá? Aquela forma Ó, meio convencional. E aí eu fui mostrar para essa criança, olha aqui, então vamos brincar de aviãozinho. Essa criança, ela simplesmente, ela deixou de pegar assim, eu falei, deixou de pegar assim, pegou dessa forma e falou: isso não é um avião, isso é um foguete. uau! Ou seja, Cristina, ele ressignificou a brincadeira. Ressignificou. E coisas que Ótimo. para que muitos, né, às vezes, pessoas falam que criança com transtorno de espectro autista, eles não têm a capacidade de Não tem? ressignificar a Olha, brincadeira. topíssimo. Consequentemente, não brincam, são taxativos. Então, você nos leva para este lugar, primeiro, a particularidade de cada criança. A gente Sim, tem que, né? E penso, Cris, respeitar. que essa escola, acho que também que eu acredito, ela tem que ser parceira dessa família nessa Com... construção dessa humanidade, né? Exato. Dessas pessoas. E outra coisa, eu vi uma outra live também, não sei se pelas pessoas que você também acompanhou, eles são também extremamente criativos. Então, a importância de nós potencializarmos também aquilo que o professor percebe. Habilidade, sei lá, Sim, para arte, para, sabe, para para determinado, para teatro, música, para para artes visuais, teatro. para música, Exato. Ou seja, cálculos. isso, no meu caso aqui, o guarda-chuva da arte, tá? Está norteando as crianças que estão conosco nesse projeto. Então, acho que esse educador ter essa percepção mais aguçada, ele pode contribuir sim, né, com essa família, não é isso? Sim, pode sim, pode sim. Tá? Roberto, assim, eu acredito que que a escola, de uma maneira geral, independente daquela que não tem tanta essa cultura da inclusão, de percepção da inclusão, mas ela percebe as diferenças e ela tenta, à medida do que ela tem, ajudar os pais, né? Embora ela tá nessa tensão, por isso que eu falei no início, ainda existe essa tensão, porque ela ainda não tem todos os mecanismos para poder auxiliar esses pais. Então existe uma angústia, né, Uhum. dentro da educação. Porque eu estou nos dois lugares. Sim. Eu estou no Estado e Dentro eu e estou na fora, né? Prefeitura. E eu te falo como educadora desses dois espaços. E como educadora, arte terapeuta também, né, que a gente não sai do corpo e é um e é outro em ambientes diferentes. Então, na sua avaliação, então, para a gente começar a caminhar para essa conclusão, professora, você nos mostra, do seu ponto de vista, um modelo de escola, lógico, pautado nos lugares que você atua, Sim, de uma escola que vê essa questão como um desafio, mas que
ela Que é faz um ajudar. esforço Isso. para ajudar, e lembrando, quando a gente fala em escola, mas a escola é feita de gentes, né? Eu estou falando Gente, não de é uma prédio. direção, ou seja, qual o É. tipo dessa direção dessa escola, essa questão da coordenação pedagógica, este Uhum. professor que tem essa percepção, nesse olhar, ele encontra um apoio, essa Ah, direção tem encontra. uma sensibilidade para que, sabe, eu vou até um pouquinho mais além, como é que será que o Sim. projeto político, né, pedagógico, Pedagógico. como é que ele pode sofrer alguns acréscimos pautados na Sofre. experiência desses Do professores a fim de professor. melhorar esse atendimento, não é isso? Isso. Então, para deixar os pais tranquilos, né? Ótimo. Sim, nós temos uma autonomia para poder trabalhar com o projeto político-pedagógico. Eu vou dar um exemplo, né? Na escola do estado que eu atuo, eu sou professora do ensino médio. Então, eu tenho desenvolvido projetos que observem a subjetividade dos estudantes desde 2015. Então, como arte terapeuta, eu tenho desenvolvido esses projetos. Esses projetos, por exemplo, que eu escrevo artigo, que eu publico, que eu mando para congresso, que eu vou. Esses projetos agora virou um projeto de escola, Ah, projeto que de bacana. intervenção. Então, Que assim, bacana. nós temos sim algumas peculiaridades que a gente vai alcançando. Então, por exemplo, eu tenho projetos em que eu trabalhei com os meninos que estavam sofrendo de crises de ansiedade dentro da escola. A gente tem muito isso com o adolescente, Uhum. né? E eu comecei a trabalhar com esses meninos, Ah, né? entendi. Desenvolver aspectos das emoções dentro da arte terapia. Ah, Então, a que gente vai ótimo. auxiliando esses estudantes. Por quê? Porque aí a direção procura, compreende, ouve, né? Ah, Eu acho que a humanização nesses espaços, isso, nós somos gente, somos pessoas, nós precisamos. Tem muito professor, igual você pontuou, né? Esses dias, tem professores que também passam por isso. Então, uhum. é uma angústia. Então, o professor, ele quer ajudar. Às vezes, são políticas que não nos apoiam, mas que nós estamos tentando fazer um trabalho diferente, nós estamos, Que né? ótimo. É isso. Então, é o que você, só para poder acabar de arrematar, né? Sim, Então, a arte terapia, do seu ponto de vista, ele funciona por esse viés que você cita na sua concepção, não é isso? Ou seja, observar as particularidades dessa criança, uhum, identificá-las isso. e a questão desse convívio atrelado à paciência e afeto, né, Cristina? Sim, sim, Né? Eu acho sim. que o afeto ele tem que estar muito presente nessa intervenção, a fim de que você estabeleça uma conexão, uma relação de confiança como terapeuta, né? Sim, sim, sim. Exato. E a partir disso, você vai introduzindo, né, as suas práticas como Isso. terapeuta e ver como essa criança ela vai respondendo, né? Respondendo. Isso. E à medida que ela vai Maravilhoso. respondendo, a gente vai desenvolvendo um trajeto, né? Aham. Mudando quando preciso. Você sabe, você é arte terapeuta, sabe que a gente vai mudando, alterando. Uma coisa que não deu certo, a gente punta, coloca outra. É sempre um estudo. Nossa, é um estudo, é um processo, é prática, né? É Aham. sensibilidade, porque nós precisamos ter sensibilidade para Isso. lidar, né, com o humano, com o viver humano nós estamos lidando, né? Ah, que ótimo. É bem interessante. É Ah, mais ou que menos isso ótimo. mesmo. Então a gente fecha esse raciocínio que a arte-terapia pode ser um dos caminhos para dar, eu diria, alento, né, Cristina? Mas assim, para mostrar que para essa família, que primeiro ela precisa de se cuidar também, né? Eu falo isso no lugar que Sim, eu tô, aqui dessas mães aqui conosco aqui, elas estão num é, processo interessantes também, sabe? Estão se sentindo bem durante as sessões de arte, terapia, e elas percebem também que, poxa vida, eu tenho minha vida pessoal. Então, sim, sim. e você falando, cuidando dessa criança por esse viés da arte terapia,
para crianças. E essa mãe tendo essa consciência é uma forma da gente contribuir para a qualidade de vida desse núcleo familiar, né? Sim. A primeira coisa que todos nós precisamos entender, e eu gosto muito dessa frase não sei se você conhece, da Maria Teresa Egler Montoan. Ela fala o seguinte: a diferença, ela existe. Ela existe em todos os aspectos do nível social. E ela é o que nos torna únicos. Pensa assim. Uhum. Pronto. Ótimo. É Ótimo. tão, assim, esclarecedor essa posição da Montoan, que faz toda a concepção educativa transformar. Nós entendemos Maravilhoso. que, como é diferente, como é único, é uma cultura peculiar, Ótimo. diferente. E isso amplia bem a nossa consciência, porque não adianta Sim, eu fazer projeções diferente. para os nossos filhos daqui a 5, 10, 15 anos. É o nosso filho, né? Ele integra essa família, ele está aí para ser feliz quanto a gente, e cabe a gente nesse processo, quanto educadores, família, somar para que esse indivíduo seja feliz, né, Cristina? Eu acho que é o desejo da nossa. Valorizar a individualidade, valorizar a sua subjetividade, porque todos os seres humanos são peculiares, diferentes, têm habilidades, têm inteligências para ser desenvolvidas. Então, precisa ser valorizado, Tá. né? Incluído de maneira Aham. correta. E eu costumo brincar com as mães aqui, gente, um dia de cada vez. Isso. Um Um dia dia. de cada vez, mas juntos e misturados, né? Que com esses pensamentos irmanados, nesse sentimento de humanidade, né, professora Cristina, a gente vai Isso. avançando. Não é isso? Sim, 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 sim. Professora Cristina, Avançando e. aqui, o tempo, como diz o Cazuza, né? O tempo não para. Aqui, eu queria primeiramente agradecer prontamente esse seu convite para estar conosco. Foi extremamente Ah, enriquecedor, nos acalenta que nós deveremos continuar caminhando e também aproveitar para agradecer todas essas pessoas que estiverem conosco nessa tarde e fica muito feliz, né? sim, Porque nós entendemos o desafio, mas nós estamos nesse mundo para isso, né, professora Cristina? com Para certeza. trabalhar para poder ver as pessoas bem. Não é isso? Sim. Porque a gente também está no processo de desenvolvimento, né, Roberto? Não Com para. Até certeza. nós estamos nos conhecendo cada dia. Bem, isso Eu mesmo. também quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né? Aham. Agradecer ao Roberto novamente pelo convite. E foi uma honra estar aqui esse tempo compartilhando. Espero que eu possa ter contribuído com algo. Com Obrigada, certeza. Roberto. Um abraço, então, viu? Fiquem com Deus, todo mundo.